Fala, seus mal diagramados, boa tarde a todos. Hoje, dia 25 de setembro, e estamos aqui com a presença do professor Alisson Mascaro, jurista, filósofo, professor da USP. Alisson, boa tarde e obrigado por aceitar o nosso convite, você que era um dos nomes mais pedidos aqui no canal. Helder, meu querido, boa tarde, uma alegria muito grande vê-lo e estar com todas e todos dos Galãs Feios. Legal. O Alisson, para quem ainda não conhece, também é escritor, né? Tem vários livros publicados aí. Crise e Golpe é um dos mais famosos. Tem O Estado e a Forma Política. E hoje, está saindo hoje, Alisson, esse aqui. Opa! Exatamente, Helder. Por incrível que pareça, é hoje à noite o lançamento desse livro. Então, é exatamente nesse dia de hoje, Auto-Ser e Materialismo Aleatório na Contracorrente. Legal, Alisson. E o lançamento oficial vai ser de que maneira, né? Nesse momento que a gente está assim com pandemia e tal, como que você vai fazer esse lançamento hoje à noite? Pois é, vai ser uma invenção distinta daquilo que é o tradicional, porque sempre é muito legal estar presencialmente junto com todas e todos, e dessa vez vai ser virtual pelo YouTube, o canal da Editora Contracorrente. Haverá, então, um debate meu com alguns professores intelectuais que trabalham com o tema. Então, vai ser um encontro virtual, mas eu espero muita gente lá presente para dar esse abraço virtual. Então, também será uma ocasião bastante agradável. Legal, Alisson. E falando em pandemia, você também lançou um livro, né? Sobre crise e pandemia. Esse livro é um e-book que está na Amazon, né? Ele está disponível ali no Kindle, para quem tem essa ferramenta. Cara, falando em crise e pandemia, né? Desde que você escreveu o livro ali, existe coisas que você atualizaria, assim? Tem algumas coisas que você percebe que não foram diferentes do que você imaginava? Helder, eu escrevi esse livro no começo da pandemia. Ela estourou aqui no Brasil, que foi em março. Por volta de abril, resolvi escrever esse livro porque eu não me conformava com o fato de que a nossa sociedade estivesse paralisada e as pessoas estivessem anestesiadas em face de todos os problemas que surgiriam desta pandemia. Não bastasse só a pandemia, nós já vivíamos, antes dela, um momento de crise aguda, crise que fazia o sofrimento social ser imenso, e basicamente as pessoas estavam lastimando, eventualmente, que não podiam mais ir para a festa, ou então até na internet, nas redes sociais, era só uma tristeza por não ter a felicidade de sempre. E era preciso fazer uma análise muito contundente do momento em que nós vivíamos. Eu escrevi esse livro, que é um pequeno e-book da editora Boitempo, que também publica tantos outros dos meus livros, e nesta obra eu dizia que ou o nosso povo se levantava e tentava transformar a sociedade, ou o nosso fracasso social seria ainda maior. Então, se eu tivesse que escrever alguma coisa em acréscimo, seria para dizer que esta primeira hipótese de imaginar as esperanças do povo se levantar, infelizmente essa primeira hipótese não se cumpriu. As pessoas perderam emprego, muitas perderam emprego, elas se rebaixaram em termos salariais, ganhavam pouco, passaram a ganhar menos ainda, e foram se conformando mês a mês com isso, perderam um familiar, perderam um ente querido para a pandemia, e depois foram se acostumando, já disse inclusive o presidente da República, as pessoas morrem mesmo, e assim, disparate em cima de disparate, e assim o Brasil se dilacerando, e assim o mundo também se dilacerando, porque não é só o presidente do Brasil dizendo disparates, é também nos Estados Unidos, falando uma concorrência para ver quem dá disparate maior, e isso foi anestesiando ambas as sociedades. O resultado é esse de hoje, no qual, então, quando alguém dá uma pequena migalha em termos de dinheiro para o povo, que faz a diferença para o povo está desempregado, passando fome, a pequena migalha faz, então, com que no mar de tristeza as pessoas estejam muito felizes. Qual é o resultado disso nos dias de hoje, querido Helder? O resultado é muito claro e muito patente. As pessoas estão vivendo uma desgraça e se conformando com qualquer coisa. Então, se eu tivesse que acrescentar uma frase a mais a este livro, eu escreveria: nós, todos juntos, temos que muito unidamente dar um golpe destes mais violentos possíveis
contra esse estado de coisas. Então, a minha vontade é só de dar um chacoalhão desses inacreditáveis para ver se todos nós, nosso tempo, nossa história, se nós acordamos desta enorme festa do horror que é a sociedade contemporânea. Legal, Alisson. Antes da gente continuar aqui a conversa sobre pandemia, sobre crise, né, sobre golpe e tudo mais, vou ler uns superchats aqui. Tem um superchat, que eu sei que você não tem perfil no Twitter, mas tem sempre um boato ali, que, por exemplo, que você nunca usou uma regata ou uma camiseta que não fosse social. E o centralismo democrático é top demais, está perguntando se já usou, né? Falou que é seu fã aqui. É só porque as pessoas me veem no momento das lives e dos eventos oficiais. Então, homenagem a isso, eu vou até abrir um botão da camisa, só porque o centralismo democrático falou de camiseta. Então, vamos lá. Legal, Alisson. O coach de esquerda pergunta o seguinte: como você vê essa questão sobre uma cristofobia? Minha mãe gosta do Divaldo Franco, sugere algum vídeo bom seu sobre a doutrina espírita. Agradeço o Revolu Show por me fazer conhecê-lo. Legal, coach de esquerda. Todas as religiões têm uma faceta muito bonita, elas têm pessoas que estão numa luta muito grande. Lembrem da leitura da teologia da libertação, que perpassa a Igreja Católica, os protestantes, espíritas também, e todas têm um horror junto com esta beleza. Então é preciso procurar por todos esses espaços quem possa produzir uma reflexão mais crítica, enfim, no campo dos espíritas, inclusive a professora Dora Encontre, é alguém que tem feito uma luta de esquerda magnífica. Recomendo a todas e todos que a acompanhem. Legal, Alisson. Alisson, o pessoal tá falando aqui também, elogiando muito a sua voz, né? Voz de locutor aqui. O pessoal tá fazendo uns elogios. Sobre esse não sei se pode se chamar de conformismo, né? Que você falou relacionado à questão da pandemia e também a gente se acostumar, né, com os horrores. Por outro lado, também, o fim de um auxílio emergencial e até mesmo a economia que não vai se recuperar no curto prazo, esse não seria um motor até mais potente para gerar pelo menos uma faísca revolucionária do que a própria pandemia, já que talvez a gente seja muito mais acostumado com a morte do que com uma crise econômica, assim, né? Algo que afete o bolso, a fome, os nossos filhos, mais diretamente, né? Eu vou lhe entregar uma reflexão da minha vida, para quem está acompanhando agora os galãs feios. Eu vou passar um traço na conta desta minha trajetória de reflexão, de pesquisa intelectual, de filosofia, enfim, construção teórica. Não tem fundamento, não tem nenhuma base a ideia que as pessoas, em geral, postulam no dia a dia, de que uma crise, ou então uma doença, ou então o desemprego, estes fenômenos que constrangem a vida de alguém, levam este alguém ao caminho transformador ou revolucionário. Eu estou dizendo aqui, para todas e todos vocês que me acompanham, uma reflexão do fundo do meu coração e desta experiência que a vida, que a luta, que o pensamento, que tantas caminhadas no nível também teórico, intelectual me fizeram. Eu estou dizendo para vocês que, em geral, em momento de crise, em momento de dor, dentro da sociedade capitalista, a pessoa, ao invés de se levantar para transformar o mundo, ela fica na defensiva e ela, então, ao invés de agir pela transformação, busca se resguardar. Isso que eu falei no caso da pandemia, as pessoas começaram a passar fome, perderam o emprego, e então ficaram vivendo uma vida na cautela, uma vida acautelada, esperando o dia de amanhã. Esta é a forma pela qual o capitalismo faz com que a nossa vida seja administrada. Nós temos que guardar dinheiro, quem tem filho para criar tem que ter responsabilidade, porque não sabe o dia de amanhã, precisa ter o dinheiro para o remédio, para a comida, para a casa, para o aluguel, para os boletos, e a vida é pagar boleto.
de tal modo que, quanto mais crise, mais o capitalismo torna pessoas conservadoras. Esta é a grande tragédia do nosso tempo. Há sociedades, e houve na história, modos de produção nos quais, como a pessoa não tinha que prever o futuro, não tinha que pagar boleto, a pessoa partia para tudo ou nada. Eu dou o exemplo das sociedades escravistas do passado. Vocês já ouviram, com certeza, a figura, a menção a uma figura histórica lá do mundo antigo, que foi o escravizado Espartacus. Muito bem, este Espartacus, em latim, Espartaco em português, ele era uma pessoa escravizada. Muito bem, quando houve aí uma contenda dos romanos oprimindo ainda mais barbaramente os escravizados e as escravizadas, ele liderou o seu povo escravizado e foi para tudo ou nada. A vida de escravizado era isso, é quase um tudo ou nada. Qual é a tristeza da nossa sociabilidade capitalista? É que a crise nunca é uma crise que desmonta o modo de produção. É uma crise na qual a pessoa tinha um emprego e passou a não ter emprego. No entanto, quando ela não tem emprego, ela se escora no pai, na mãe, no irmão, na mulher, no marido, no vizinho, que tem um emprego. Então, a pessoa vai vivendo à espera do outro emprego. Observemos nós que o impulso numa sociabilidade capitalista é sempre de tentar, de novo, voltar ao mesmo tom, à mesma toada que se tinha antigamente. Qual é a conclusão disso? As pessoas são conservadoras. Até essas que se reputam de esquerda, que se reputam críticas. Elas dizem, puxa vida, agora a universidade, eu vou dar um exemplo de quem me acompanha e seja da universidade. A universidade agora está sob ataque porque não se pode mais pensar livremente, não se pode mais falar criticamente contra a sociedade capitalista. Observem que isso é verdade hoje, discursos em defesa das mulheres, em defesa dos negros e das negras, em defesa dos homoafetivos, em defesa das minorias mais variadas, em defesa dos povos originários, indígenas, dos que estão aqui no Brasil e são do exterior. Tudo isso é um atentado, olhando por este ângulo, dos que estão dilacerando a universidade. Pois bem, como é que nós reagimos a isso? Nós dizemos, eu espero que volte o dia no qual a universidade possa de novo ser o espaço da liberdade. A desgraça é a seguinte, eu vou dizer aqui muito claramente a todas e todos vocês, não tem jeito de voltar a um dia normal, um dia idealizado, porque a sociedade só tem a universidade, não estou falando de Brasil, estou falando do mundo. A sociedade só cria a universidade para dar lucro. Isso tem em qualquer país do mundo. A universidade tem por função dar lucro ao capital. Por isso que pesquisa em ciência e tecnologia, se for do interesse do capital, essa pesquisa vai até onde não se imagina. Tudo que não é do interesse do capital não vale. Então, a universidade não é só hoje que ela está sendo golpeada. Em 64 foi a mesma coisa, em muitos momentos da história do Brasil foi igual, e nos demais países do mundo também é a mesma coisa. As pessoas dizem, isto dá dinheiro, isto aqui gera uma máquina industrial, isto aqui gera vacina, gera cura de uma doença. E se nós observarmos esse padrão até no campo das ciências exatas, das ciências da saúde, ciências biológicas, observemos nós, esta doença, esta pandemia da Covid-19 estourou no começo do ano, final do ano passado para começo desse ano. Já estamos na corrida muito frenética para ver quem faz a vacina primeiro. Pois bem, o Brasil e boa parte do chamado terceiro mundo tem malária há séculos, e até hoje nós não sabemos curar a malária. Tem febre amarela, tem dengue, e o Brasil está com dengue de ponta a ponta, chikungunya, zika e outras coisas mais. E não tem investimento universitário, de governo, de empresa, do capitalismo, para descobrir a cura dessa doença. Precisa descobrir da do coronavírus, por quê? Porque, efetivamente, as pessoas não podem circular, o capital vai parando se essas pessoas pararem de circular. Agora, chikungunya, zika, malária, se as pessoas não circularem, imaginem uma madame, imaginem um magnata capitalista que fica sabendo o seguinte, uma pessoa do interior do Amazonas não circula mais por causa da zika ou por causa da febre amarela. Eles dão, talvez, graças a Deus, não tem que ver um pobre da Amazônia, é assim que eles pensam. Não tem que ver alguém da palafita. Então, efetivamente, só doença de rico gerará descoberta científica da vacina.
Por um acaso, o coronavírus perpassou pobres e ricos. E o Helder, de lembrar disso, começou até com rico. Foi o rico que viajou para algum lugar e que trouxe aqui para o Brasil o coronavírus. Pobre não foi viajar para o marco zero, pelo menos na mídia, né? Depois daquele senhor que foi para a Itália, foi a festa da Gabriela Pugliese, lá no sul da Bahia, né? Que provavelmente só tinha ricos, ou ricas, ou pelo menos famosos, ou... da Paz Leme, globais lá, né? Então, o que eu quero dizer é que essa gente se ocupa de uma doença para a qual tem que haver um remédio. Resultado, não esperem que crise, dor, sofrimento gere impulso de transformação. Por isso, a minha luta, meus livros, minha obra, minha reflexão, minha movimentação, inclusive, para mobilizar o Brasil, os outros países do exterior, é para ensinar que não tem um dia ideal pelo qual a nossa gente, o nosso povo, tem que ser mobilizado. Não é assim. No dia em que o povo passar fome, então, neste dia, eu mobilizarei as massas. Tanto não é assim que aquele que é o interesse do capital mobiliza as massas todos os dias. Tenha o povo emprego ou não tenha o povo emprego. E eu vou dar, para só encerrar este início de reflexão, eu vou dar um exemplo de como o povo é mobilizado, com emprego ou sem emprego. É assim, se o povo perdeu o emprego, vai lá um líder religioso e diz para o povão, olha, tenha fé em Deus, que se você tiver fé em Deus, você ganha um emprego. Então ele está na desgraça, só que quem mobilizou a ideologia, a cabeça da pessoa, não foi ninguém de esquerda, não foi ninguém crítico, foi um líder conservador que disse, você ganha emprego, você perde emprego porque Deus quis. Beleza, na desgraça já tem um aparelho ideológico do capital fazendo a cabeça da pessoa. E no dia da glória, no dia do emprego, então a pessoa, isto eu vi faz uns 10 anos, o Helder é um menino, talvez não tenha visto isso, mas quando surgiu a internet, uns 20 anos atrás, alguém me mostrou uma imagem dessas pioneiras da zoeira da internet, de um fulano que comprou um Fiat Uno 85 preto, todo estourado, amassado, com a lataria sem pintar e botou um adesivo atrás. Foi Deus que me deu. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, na hora da desgraça, é Deus que salva, na hora da bonança, é Deus que deu o Uno. A única coisa que eu pude dizer dessa imagem que vão mostrar na ocasião foi dizer, Deus é uma pessoa muito peculiar, porque, coitadinho, para essa pessoa Deus deu um Uno 85 estourado velho. E para o dono da Fiat, deu a Fiat. Então, Deus anda dando de modo bastante insólito as coisas para as pessoas. E, eventualmente, meu estimado Helder e vocês que me acompanham, eu até choraria se Deus me desse um Uno 85 estourado. É melhor andar a pé. E é isso que eu tenho para dizer logo no começo. Olha, Alisson, eu vi, né, assim, a internet chegar aqui no Brasil. Eu já era adolescente, né? Tô com 35, a internet se popularizou, eu tinha uns 15 anos ali, então eu cheguei a ver. Mas eu não vi só essa imagem na internet, eu vi na rua já, né? E já vi até em situações automobilísticas muito piores, né? Como um Maré, que a gente continua falando de carros da Fiat aqui, né? E tinha esse adesivo aí. É um adesivo que sempre me chamou muita atenção. Oi? Não temos nada contra a Fiat, não é uma... Não, exatamente, mas é que sempre me chamou a atenção, né? Pô, mas Deus te deu esse Maré, é para você virar ali cliente fixo de uma mecânica, né? Mas eu vou ler aqui as perguntas aqui também, que o pessoal tá mandando várias aqui. O coach de esquerda mandou outra. Como mudar os afetos na esquerda? Parafraseando Badiou, parece que sai o militante e entra a vítima em busca de salvação. Dedos em ristes uns para os outros para ver quem é mais digno de compaixão. O que eu vejo assim na internet, principalmente, é que existe não uma discussão, né? Não é um debate, na verdade é uma acusação, o cancelamento, que é a nova moda, né? E a troca de acusações mesmo, assim, diariamente a gente presencia isso. Como é que você enxerga isso na construção da própria esquerda e manutenção? Eu sei que assim, a esquerda não é uma coisa só, né? Mas enquanto uma força para tentar, de fato, bater de frente com o conservadorismo, com o reacionarismo brasileiro. A desgraça é que hoje, no mundo, também não é só no Brasil, Estados Unidos é assim, Europa é assim, América Latina é assim, África, Ásia, Oceania, por todo lado é assim. Esquerda é uma estética de internet. Então, basicamente, a pessoa, em todos os parâmetros de esquerda, deixa eu ver se a câmera me pega aqui, pegando da extrema esquerda até a esquerda mais soft,
Basicamente, quem é a esquerda? É quem está na internet vivendo o ambiente da bolha da internet. Então, a pessoa encontra por ali o seu degradê, o seu nicho de mercado, e basicamente ela é uma esquerda conforme o mercado da internet. Então, a pessoa tem seus amigos, tem as curtições, a pessoa lacra, a pessoa tem uma série de coisas por aí que faz com que, uma série de coisas que fazem com que ela tenha um status ou não tenha um status. Eu vou dizer claramente, e aí também não é só para a esquerda, é para a direita e para qualquer coisa. A internet, este mundo virtual, modifica e reconstitui a nossa subjetividade. Não que a anterior fosse algo de muito melhor do que a atual. Eu não estou dizendo que o passado é bom e o presente é ruim. Eu estou dizendo que o passado era um tipo de desgraça e o presente é outro tipo de desgraça. São duas desgraças. Agora, duas desgraças peculiares, e como a desgraça de hoje é essa, do sujeito que foi forjado, que foi constituído pela internet, pela rede social, eu preciso me ocupar, então, teoricamente, filosoficamente, politicamente, da desgraça de hoje. Então, não adianta só eu fazer aqui um inventário de como eram as mulheres e os homens no tempo do Renascimento, dado que já acabou esse tempo. Preciso descobrir como são mulheres e homens do século XXI e que desgraça é essa. Eu quero dizer aqui muito claramente, o capitalismo é uma máquina de moer gente, e na hora que não bastava mais moer o corpo, moeu a alma. O que isto quer dizer aqui? O que quer dizer com isso? O capitalismo industrial, desde o século XVIII até agora, a indústria não acabou, continua. O capitalismo industrial moe o nosso corpo. Então a pessoa tem que acordar cedo, tem que ficar o dia inteiro mexendo num parafuso. Isso é o tempos modernos do Charles Chaplin. Enfim, é o dia inteiro fazendo assim, 40 anos, chega um dia que ele vai sozinho. Em casa, ele aperta parafuso imaginário. Pois bem, isto é moer o corpo. Gente cortando cana, gente em emprego em mina de carvão. Hoje no Brasil, no dia de sol como este, uma sexta-feira, tem gente debaixo de sol, nos trabalhos mais árduos e mais difíceis, isto é moer o corpo. Pois bem, só que existe uma fração muito pequena, a chamada classe média. Esta chamada classe média e os chamados ricos capitalistas, tecnicamente o corpo não moe, a pessoa não corta a cana, tem gente que nem limpa a sua casa, tem empregada doméstica. Muito bem, esta pessoa, então, de tanto pensar, ela pode se tornar uma pessoa que venha dizer, a sociedade está errada, porque eu não estou cortando cana, mas os meus irmãos trabalhadores estão. Quem sabe eu não os defenda? Quem sabe eu não lute para acabar com este modo de produção? Para que isso não aconteça, então, para o povão, a gente moe o corpo, e para a classe média, que é muito pequena, que é basicamente essa bolha da internet, a gente moe a alma. O que é moer a alma? Então, é assim, a pessoa fiscaliza a outra para que a outra tenha um comportamento que esta aqui deseja. Ambas passam, então, a refletir sobre o que dá mais like. Ambas passam, então, a saber que quando a pessoa tira foto para colocar na rede social, nos Facebooks da vida, nos Instagrams da vida, e a pessoa tira foto assim, ela franze a testa, ela parece meio cínica, meio alheia aos outros e meio superior. Então, é melhor tirar foto assim, meio nervosinha, do que tirar foto sorrindo, parecendo uma criança sorridente. Então, até a testa das pessoas mudou na sociedade capitalista contemporânea. As pessoas só têm caras e bocas contemporâneas. As pessoas, então, de classe média, são mais ou menos hipsters, elas têm uma roupinha padrão, um linguajar padrão, elas têm verbos padronizados, elas têm uma série de linguagens que, de vez em quando, eu fico vendo, inclusive, porque eu estou mergulhado nesse ambiente, as pessoas me trazem, meus alunos da USP me trazem questões como estas. Eu estava dando aula, não estou mentindo, estava dando aula faz uns 4 meses na USP, e um aluno vira e fala assim, gatilho. E eu pensei, nossa, deve ser uma coisa aí da extrema-direita, gatilho, né? Enfim, arminha, e coisas mais. Não, gatilho é uma coisa da esquerda que diz respeito a uma pessoa que ouviu algo que faz remissão ao seu passado triste ou qualquer coisa dessa. Vejam, é uma bolha, e eu, tecnicamente, sou alguém de esquerda, enfim, ninguém vai não me considerar de esquerda, e nunca tinha ouvido falar da palavra gatilho, e está ficando uma bolhazinha nossa. Qual é o resultado? Estas bolhas atormentam a nossa mente. Por quê? Porque aí a gente passa a ser dilacerado, a gente passa a ser aqui impulsionado para que nós tenhamos uma demanda que, ao final das contas, será uma demanda de consumo, Helder. E, efetivamente, o que nós temos aqui é consumo para a classe média na internet.
então as pessoas têm que ter tal postura, e elas dizem, nossa, eu faço assim com a testa, e não dá certo, a minha foto para colocar no Facebook não fica tão bonita quanto a tua. Qual é a postura sua que é diferente da minha? Aí a pessoa diz, não é postura, é que eu tenho um celular com a câmera 14G. Aí eu falo, nossa, eu só estou ouvindo falar do 5G, eu já tenho a 14G, é essa câmera que você precisa comprar. E quanto custa? 12 mil. E a pessoa põe na cabeça que ela vai comprar uma câmera de 12 mil para tirar uma foto com a testa quase virando um unicórnio ao contrário. É um anti-unicórnio, que faz um buraquinho aqui na testa de nervosismo. O unicórnio sai para fora. Muito bem, então, o que estou dizendo aqui é que, efetivamente, essas demandas são para o capital. E o povo vai sofrendo. O povão está sofrendo desesperadamente. E a classe média, a bolha da internet, sofre também desesperadamente. Agora, qual é a minha questão? Eu não queria estar falando para a classe média, eu queria estar falando para o povão. E, efetivamente, quando eu falo para o povão, o jeito pelo qual eu falo com voz grossa, falo com voz direta, olho no olho da pessoa, dou a ideia teórica, filosófica, na lata da pessoa, o povão me entende. E a classe média, então, é aquela que vai girando um falso em torno dos seus falsos problemas. Isto, de hoje, é por causa da internet, mas não é só isso hoje. Isso já vem historicamente. No século XIX, o próprio Marx já percebia. As demandas da classe média são para defender o quê no século XIX? A liberdade, a democracia, as instituições, e o povo só quer saber de arroz e feijão. Então, quando houve aí, eu escrevi um livro, chama-se Crise e Golpe. É a radiografia intelectual e filosófica do porquê o Brasil viveu um golpe de 2016 até agora. Editora Boitempo. Pois bem, escrevi esse livro e falei no livro. Não adianta chegar para um desempregado, um cortador de cana, uma lavadora de roupa, não adianta chegar para essa pessoa e dizer assim, houve golpe, vamos defender a democracia. Senhoras e senhores, essa pessoa quer ver se paga a conta do mês. A filha dela quer ir ao dentista, ela não tem dinheiro para pegar o busão, que dirá pagar o dentista. O que a gente precisa dar para o povo é pão, terra e paz. E, efetivamente, a gente não sabe falar com o povo. Qual é o resultado? A gente fala em falso, a gente defende coisas que ninguém está nem aí com isso, e então, de vez em quando, eu quero também encerrar este bloco de reflexão com isso. De vez em quando as pessoas me dizem, professor Alisson, o senhor, como intelectual, professor da USP, vamos fazer uma campanha para o povão entender a importância da universidade pública. Senhoras e senhores, isto é falar o que o povo não quer ouvir. O povo tem raiva da universidade. O povo fez até a quarta série, se fez a quarta série, se fez até o ensino médio, e eu conheço gente que fez o ensino médio e não sabe quanto é 3 vezes 9. E a pessoa trabalha no comércio, e não tem noção de quanto é 3 vezes 9. Aí vem dizer, o professor Alisson é da USP, é professor livre-docente da USP. A pessoa não sabe o que é professor livre-docente. USP passa como se fosse um ônibus. Na verdade, para a maioria das pessoas, USP é um busão que ela vem em São Paulo escrito USP. Nem USP está escrito Cidade Universitária. E também não faz sentido para uma pessoa que seria uma cidade universitária, nem para mim, que sou professor da USP, faz sentido a expressão cidade universitária, que dirá para alguém que não é da universidade. Então, o que estou dizendo é que não adianta eu chegar para uma pessoa que está desempregada e dizer, vamos defender a universidade pública. Eu tenho que fazer um modo pelo qual a pessoa possa sobreviver bem e possa, então, o conhecimento ser estendido a todas e todos. Eu quero falar mais. O primeiro a criticar a universidade sou eu. Eu acho que o mundo não devia ter universidade. O mundo devia dar conhecimento para todas as pessoas. E não é por causa de um papel chamado diploma que eu vou falar assim, muito bem, agora com diploma eu sou doutor e você não é. Eu queria que todo mundo não fosse doutor. Que todo mundo, se quisesse aprender alguma coisa, viesse aprender. Eu dou aula de filosofia do direito na USP. Meu sonho não é fazer a barreira que tem hoje aqui, que é a seguinte. Um cara, para ser meu aluno, ele tem que passar na FUVEST. O que é passar na FUVEST? Faculdade de Direito da USP. Ele precisa aprender que PV é igual a MRT, isso é química. Ele precisa aprender que existe complexo de Golgi, biologia. Ele precisa aprender o teorema de Tales, matemática. Ele aprende, passa no vestibular, depois ele joga tudo isso no lixo que ele vem aprender direito comigo. Então, eu não queria isso, simplesmente para que o rico aprendesse que PV é igual a NRT, abandonasse o conhecimento depois e chegasse aqui, e o pobre que não sabe que PV é igual a NRT não fosse meu aluno. Eu queria estar numa sala ou andando no meio das ruas de São Paulo, na aprazível Praça da Sé. Eu quero, inclusive, ver agora como é que ficou o novo Vale do Anhangabaú, mas, enfim, andando naquelas aguinhas novas
com um jatinho bonitinho do Vale do Engabaú, e quem quiser me ouvir, vem a mim. Eu queria que São Paulo inteiro fosse minha aluna, mas por que São Paulo inteiro não pode ser minha aluna? Tem que passar na FUVEST. E para passar na FUVEST, eu volto a dizer, não tem que ter sabedoria e inteligência. Tem que saber que PV é igual a NRT. Então está tudo errado. Volto a dizer, quem estiver na luta para transformar tudo, ganhou o povo. Por que o Bolsonaro ganha o povo? Porque ele, que vai fazer a defesa dessa ordem, ele diz assim, está tudo errado. Como o povo sabe que está tudo errado, vota nele. E a esquerda diz assim, vamos mudar uma coisinha aqui, vamos mudar uma coisinha lá, vamos desconstruir uma ordem das coisas. As pessoas não sabem o que é construção, o que dirá desconstrução. Então, volto a dizer aqui, engajamento, energia, para que o povo venha com a gente. Alisson, vou dar aqui a notícia, né? Teu livro já está disponível também aqui na nossa livraria. A gente tem uma livrariazinha aqui, nossa, quem quiser tá com 15% de desconto lá, basta entrar na nossa livraria e digitar a palavra Galãs Feios na veia, quem se interessar aí pelo novo trabalho do Alisson, que é também com o italiano Vittorio Morfino, né? O filósofo italiano Vittorio Morfino, que é certamente hoje o mais destacado filósofo de esquerda da Itália, marxista, é um grande pensador italiano. No ano passado, eu trouxe Vittorio Morfino para o Brasil, na USP, e fizemos juntos 2 conferências, refletindo sobre o assunto mais avançado da teoria crítica da sociedade hoje, que é a questão do aleatório. Eu deixo aí para as pessoas depois ficarem curiosas para saber o que é isso, a questão de se a sociedade tem um mecanismo de mudança já posto, ou temos que enfrentar isso numa luta que às vezes é aleatória. Então, eu trouxe o Vittorio Morfino para o Brasil, e a editora Contracorrente, o nosso querido amigo editor Rafael Valim, e o Fernando, que é um grande divulgador da editora Contracorrente, então, nos dão esta alegria de ter este livro sendo lançado hoje com um italiano e com um brasileiro, que é um descendente de italiano, que sou eu, mas estamos aí nesta reflexão agora aqui no Brasil. Legal, Alisson. E o Fernando, um abração. O Fernando veio aqui em casa pessoalmente entregar o livro para mim. Muito obrigado, Fernando. Eu vou ler uma pergunta aqui, Alisson, do Bruno Almeida. O que precisamos fazer para desvincular a luta política do capital, que a compra por financiamento de campanha, e conscientizar a classe trabalhadora sobre a luta de classes? Um abraço diretamente da França. Ó, o Bruno está lá na França. Oui, monsieur. Bien. A questão central é chegarmos naquela que é a raiz do problema social. E a nossa sociedade não chega nessa raiz, e as nossas lutas ficam sempre pela rama e nunca pela base. O que é luta pela rama e luta pela base? A pessoa diz assim, na próxima eleição, nós temos que lutar para que a sociedade possa votar livremente e, eventualmente, uma pessoa que foi condenada mediante lawfare, ela possa disputar a eleição. Isso é lutar pela rama, para que uma pessoa possa disputar a eleição. Muito mais baixo e básico do que isso é entender que a democracia em todo o capitalismo jamais permitirá fazer com que eleições mudem a sociedade. O dia em que eleições puderem modificar uma sociedade, o capitalismo acaba com a democracia. Eu dou o exemplo. Salvador Allende, por meio de eleições, ganhou o poder no Chile e tentou modificar o Chile. Um certo dia, os Estados Unidos impulsionaram e coordenaram isso, porque agora faz 50 anos que ele tomou posse no cargo de presidente do Chile, então já revelaram os papéis dos Estados Unidos que o presidente dos Estados Unidos da ocasião determinou que se devesse acabar com a democracia chilena. Pois bem, votaram. O povo raramente vota em alguém crítico, mas o povo naquela ocasião votou em alguém crítico. Ato contínuo, tacam uma bomba no Palácio La Moneda, e então um general de nome Pinochet, esse nome que é talvez um dos maiores demônios da história, toma o poder e fica 20 anos, quase 20 anos, como sendo o ditador sanguinário daquele país que é o Chile. O que estou dizendo é que não adianta nos preocuparmos com coisas como eleições. Mas eu queria um candidato que pudesse efetivamente dar condições para que nós andemos de bike na cidade de São Paulo. Isso até consegue. Uma pessoa andar de bike em uma luta eleitoral, dá para pedir ciclofaixa, ciclovia, que eventualmente consegue. É difícil, mas consegue.
Até porque já tem banco que patrocina bike. Então, para um banco, quanto mais ciclofaixas houver, mais o banco terá lá a sua imagem estampada nessas bikezinhas, que a pessoa pega de um lado, leva para o outro, e a pessoa vai propagandeando um banco de graça. Inclusive, o banco está cada vez mais hipster, antenado com a moda. É um banco que contribui para a ecologia. Dá para fazer, eventualmente, então, ciclofaixa, dá para tentar asfalto numa rua, dá para tentar asfalto até na cidade inteira. Só isso. Não dá para mudar os meios de produção. Não dá para acabar com a exploração. Então, para acabar com a exploração, é o povo mobilizado. Porque do mesmo jeito que um general em nome do capital está com uma bomba no palácio do Chile, imaginem o que seria o dia que o povo inteiro se levantasse contra estas pessoas. Tem países, eu dou o caso do Vietnã, no qual os Estados Unidos já eram um império que era o maior império do mundo, era um país imperialista já, isso em 1960, 1970, e os Estados Unidos, que tinham o maior exército do mundo, resolveram invadir o Vietnã. O povo do Vietnã estava totalmente mobilizado contra o invasor. Qual é o resultado disso? Os Estados Unidos entravam dentro do Vietnã, ia lá um vietnamita e golava um estadunidense no meio da mata, no meio do charco, no meio do pântano, não importa de que local fosse. Então, o que eu estou dizendo é que se o povo tomar consciência, é o povo que transforma o mundo, não é uma eleição. Agora, observem o caso do Brasil. No caso do Brasil, nós tivemos descobertas de pré-sal da Petrobras. Brasil. Isto seria levado, o dinheiro disto seria reservado para um fundo brasileiro para a educação das nossas crianças. Qual é o resultado da história? Os Estados Unidos destroem a Petrobras, juridicamente, inclusive, mediante Lava Jato e outros aparatos jurídicos mais, e o nosso povo viu a Petrobras sendo dilapidada e não fez nada com isso. Inclusive cidades cuja economia dependia da Petrobras, Rio de Janeiro, Santos, algumas outras cidades do litoral brasileiro, essas cidades viram a Petrobras sendo dilacerada e não fizeram nada, o povo não fez nada com isso. Resultado, nós, quando observamos o invasor estadunidense vir tomar a Petrobras, vir tomar a Embraer e outras empresas mais, nós pegamos a bandeirinha dos Estados Unidos e dizemos, venha mesmo, invasor, vocês são bons, nós somos ruins, porque Miami é tudo, e, eventualmente, o Boqueirão de Santos não é nada, ou qualquer coisa E não só o povo, né, Alisson, os empresários também, né? Empresários que acabaram também sendo vítimas, né, desse projeto, né? Todos, inclusive a ideologia é tão desgraçada que um desses empresários que são de bastante sucesso, parece, ao menos, na atualidade das vendas do Brasil, que parece o Louro José. Pois bem, esse empresário bota uma estátua da liberdade fake na frente de cada loja. Observem, nós temos até, para falar de mau gosto de estátuas, o Cristo Redentor. Não estou nem falando para usar uma estátua do Brecheret, porque é muito, inclusive, um brasileiro saber quem foi o brasileiro Brecheret. Para mim, o maior escultor contemporâneo do Brasil do século XX foi Alfredo Seschiatti. Ele era tão bom que o próprio Niemeyer convidou o Seschiatti para fazer todas as esculturas de Brasília. Foi o maior escultor, para mim, do Brasil do século XX. Tem até Aleijadinho, no século XVIII e XIX, que era outro homem genial em termos de escultura. Mas Brecheret, Seschiatti e Aleijadinho são 3 escultores geniais. Pois bem, não tem nenhuma loja no Brasil que tenha a ideia de fazer uma estátua fake do Brecheret, do Seschiatti ou do Aleijadinho. A pessoa faz uma estátua fake da Estátua da Liberdade de plástico, parece meio emborrachado, e isto que revela o quê? Nós estamos emulando, como falam aí a molecada, nós estamos pagando pau para uma estátua dos Estados Unidos. E, portanto, quando levam a Petrobras de graça, nós não temos vietnamita aqui para defender o Brasil contra a invasão exterior. Nós temos, pelo contrário, vietnamitas do B, que vêm dizer, venha invasor, porque vocês não são corruptos e nós somos corruptos, o que é algo altamente inacreditável em termos de burrice, porque a grande corrupção do mundo, quem faz é o grande capital, obviamente, porque nós no Brasil temos o pequeno capital, fazemos a pequena corrupção. Então, a grande corrupção do mundo é efetivamente dos países onde está o grande capital. Eu digo que o nosso problema não é crise ou falta de crise. Nosso problema é a disputa das ideias. Antigamente, quem era de esquerda tinha uma expressão, isso em 1920, 30, não é nosso tempo, mas no passado. Quem fosse de esquerda dizia assim, além da batalha revolucionária de bater no explorador, tem uma batalha junto
na Revolução, que é a batalha das ideias, luta das ideias. Porque como é que eu faço o povo levantar para bater no explorador? Eu preciso batalhar a ideia na cabeça do povo. Então, nós precisamos ser muito inteligentes, nós precisamos efetivamente ler com seriedade, estudar, e mais que tudo, quando a pessoa sabe bem e sabe o lado em que está, ela fala de modo claro, ela fala de modo cristalino, e então o povo entende. Agora, este perfil da pessoa semi-intelectual é que é a desgraça, porque ele fala 3 ou 4 palavras difíceis, ele quer se diferenciar dos demais, então ele usa agenda do século XXI. E um pobre, quando escuta a agenda do século XXI, lembra efetivamente daquele bloquinho que foi lá, dia 27, dia 28, ele fala que seria a agenda do século XXI. Eu já tive uma senhora que falou para mim, é a agenda que tem 100 anos, uma agenda de 100 anos, foi isso que essa mulher teve de ideia. A agenda do século XXI é uma agenda que comporta 100 anos de marcação de eventos diários. Então, nós só falamos coisas que o povão não entende quando é uma intelectualidade medíocre. Os maiores líderes transformadores da história, as maiores e os maiores líderes que transformavam a história, eram pessoas tão geniais que eles sabiam não ter que falar com palavras difíceis, eles traduziam para o povo aquilo que fosse o fundamental. Por isso, essa gente que sabe e faz sempre foi chamada historicamente de vanguarda. É isso que eu gostaria que, neste momento, quem me acompanha entendesse e se levantasse junto comigo para esta questão. Não adianta fazer aqui guerrinha de um contra o outro, briguinha de um contra o outro. Temos que fazer uma vanguarda e chegar ao povo sem arrogância. Não é com diploma de doutor, não é com diploma de universitário, é muito pelo contrário, falando a linguagem que o povo entende. Eu digo efetivamente que quanto mais brilhante for uma pessoa, mais plena ela é na hora de falar para a sociedade. Então, tirem o seu diplominha, tirem a sua palavra difícil, o seu nervosismo pequeno do dia a dia, para dizer, eu sei, o outro não sabe. Parem com isso. Somos todos desgraçados nesse mundo, ninguém é melhor que ninguém, somos todos vivendo nesta terra, tentando acertar um mar de erros, e, no entanto, nós precisamos dar as mãos para ver se aprendemos com o povo, ensinamos o povo, e juntos nós transformamos a sociedade. É só desgraça. Mesmo assim, eu digo para vocês, esperança, esperança, esperança. Porque um povo que morre de fome e corta a cana, esse povo, se for bem ensinado, é esse povo que vai dizer, chega, eu não quero mais esta sociedade. Então, eu prefiro falar com o povão, porque o povão entende o que é transformar o mundo. Falar para a classe média, a pessoa crê que é preciso, então, uma bolsa do CNPq para que ela tenha um látis melhor. Bolsa, para a pessoa é onde ela guarda o remédio do dia, CNPq não é nada, a pessoa não tem noção do que é isso, látis é alguma coisa equivalente a mortes, então é uma coisa de cachorro, enquanto para nós é currículo que põe na internet se é universitário. Ô Alisson, e ainda aproveitando esse gancho aí, né, qual que é o passo para conseguir isso? Porque hoje a esquerda mais organizada é a esquerda partidária, que no fim das contas acaba sendo uma esquerda mais liberal, uma esquerda que acaba dialogando exatamente com esse público que você se refere, assim como a gente, como hipsters, né? Como uma classe média, mais universitária. O grande desafio e a grande pergunta que se faz diariamente aqui nesse espaço é essa. Como é que a gente, eu, Helder, jornalista, você, Alisson, professor, como é que as pessoas que estão nos assistindo, assim, conseguem, né? Porque a gente tem hoje, assim, um povo muito conservador, muito religioso, que também está organizado religiosamente, está organizado de outras maneiras também, não só politicamente, né? São duas questões. Historicamente, o marxismo, desde Marx, que é a linha de frente da transformação, por isso as pessoas odeiam o marxismo, porque, obviamente, é quem incomoda mais. Então, pelos inimigos, eu vejo a virtude de muitas dessas questões. A luta de revolução sempre ensinou que o passo da transformação se faz de 2 modos em conjunto, não é um ou outro, com 2 ao mesmo tempo, um e outro, não um ou outro. Pois bem, quais são esses 2 modos? Saber e fazer.
nos termos da melhor filosofia, eu desenvolvo isso, inclusive, nesse livro que estou lançando, e tem aí na livraria dos galãs feios. Eu insisto com essa ideia que é central no pensamento filosófico mais crítico, que se resume esta dicotomia, ou melhor dizendo, não dicotomia, mas esta duplicidade de horizontes, em ciência e revolução. Ciência é central para nós, porque se nós não sabemos, nós agimos errado. E o que é a ciência? A sociedade nossa, nós temos que dar para ela a identificação, o rótulo de qual é o seu problema. O problema da sociedade se chama capitalismo. E as pessoas não têm coragem de falar que o problema é o capitalismo. As pessoas dizem, o problema é a falta de vergonha na cara, o problema é a corrupção, isto é, fala de direita, o problema é a falta de Deus, tudo isso fala de direita. Agora eu troco para falas de esquerda. Falta o respeito às instituições, aonde está a legalidade, tem que haver o republicanismo, tem que haver a democracia. Então, tanto a direita quanto a esquerda mistificam. A direita dizendo que o problema é de Deus e da falta de vergonha na cara. A esquerda dizendo que é o problema do não respeito às instituições e a importância da defesa do republicanismo. Esta não é a problemática. Este não é o problema. O problema é o capitalismo. Como nós não temos coragem de falar contra o capitalismo, não pega bem, a pessoa perde o emprego, ela perde amigos, as pessoas são covardes. Eu volto a dizer, a bolha da classe média em geral é covarde, porque é o efeito manada. Então, se todo mundo é de centro-esquerda, todo mundo também será de centro-esquerda. Falta coragem para as pessoas para dizer, eu brigarei com você porque você é fraco, porque você é um lixo intelectual. As pessoas não fazem isso, as pessoas são do coraçãozinho. Então as pessoas dizem, eu defendo um capitalismo inclusivo. Me digam o que é um capitalismo inclusivo. O que seria a exploração com inclusão? Seria mais ou menos o equivalente no capitalismo à escravidão inclusiva? O que é a escravidão inclusiva? Eu tenho 40 escravizados, só eu não chicoteio tanto, eu chicoteio um pouquinho. Porque uma pessoa viver a vida inteira trabalhando de sol a sol, dentro de uma fábrica, dentro de um comércio, dentro de um escritório, ganhar milão não tem condição desse ser humano viver uma vida plena, uma vida de dignidade. Então a pessoa diz, mas ele ganha milão, mas ele tem 5 minutos de exercícios para não ter ler. Então eu sei que ao final, no meio do trabalho, a pessoa faz assim por 5 minutos, faz uma espécie de ginastiquinha de dedo, porque nem é ginástica, efetivamente, ginástica é uma coisa bem maior que isso, e a pessoa faz ginastiquinha de dedo, 5 minutos para não ter ler. Isso chama capitalismo inclusivo. Eu não luto por isso. Eu luto para o fim da necessidade de ter que explorar uma pessoa num balcão de loja, de supermercado, para dizer assim, se você tem R$40, você leva um saco de arroz. Se você não tem R$40, eu não deixo você sair daqui do mercado com um saco de arroz. Essa profissão tinha que acabar. Essa pessoa não tinha que ter essa profissão. Tinha que, inclusive, se não tem nada para fazer, pintar um quadro, fazer um poema, esculpir, qualquer coisa assim. Mas vejam, essa pessoa está trabalhando num caixa de supermercado porque o arroz é uma mercadoria, a sociedade é capitalista e quem tem dinheiro compra e não tem passa fome. Então, a profissão dessa pessoa é uma profissão para barrar que os outros peguem arroz. Arroz devia ser uma coisa assim. A sociedade produz, está lá num mercado à disposição, que não deveria chamar mercado, está lá num local à disposição. Quem quer arroz, pega. Quem não quer arroz, pega brioche, já dizia, ou então acusam de dizer a Maria Antonieta. Então, vejam o que estou dizendo aqui. Essa profissão tem que acabar. Eu não tenho que fazer assim. você fica aí recebendo dinheiro do teu capitalista e no meio do seu dia de serviço você faz 5 minutos assim para o seu dedinho desestressar. Esta é a forma do capitalismo inclusivo. Então, eu digo aqui claramente, sinceramente, tenham ciência. A ciência descobriu que o problema estrutural se chama capitalismo. Se nós começarmos a falar a palavra capitalismo, as pessoas entendem o problema. Quando eu comecei a minha trajetória intelectual, eu fui professor intelectual muito jovem, eu comecei a publicar meus livros muito jovem. O meu primeiro livro, que até hoje é um livro que é um certo best-seller na área de filosofia e de direito, que é a Filosofia do Direito, eu o escrevi aos 23, 24 anos de idade, aos 25 saiu, e depois de lá várias reedições, até hoje é o livro mais lido em faculdades do Brasil de Filosofia do Direito. Pois bem, o que estou dizendo é que nessa minha toada de reflexão teórica por todo esse tempo, eu tenho uma experiência comigo mesmo de observar como as pessoas ficavam chocadas
quando elas ouviam que a radiografia do problema da sociedade tinha por centro o capitalismo. As pessoas efetivamente ficavam chocadas. E eu tenho uma alegria de ver que vocês hoje, molecada da internet, galãs feios e tantos outros mais que por aí, feios que não são galãs e outras pessoas mais por aí, eu vejo o quanto esta descoberta, que não é só uma descoberta, mas é um encaminhamento científico, já repercute no coração, no ouvido, na mente das pessoas, e um punhado de gente hoje já fala isso de modo mais claro. Eu gostaria que vocês, inclusive, pudessem pensar, absorver esta questão, esta reflexão científica, e então, tendo consciência de que o capitalismo é o problema, contem isso também para os demais, porque hoje, até hoje, dizer eu defendo o capitalismo parece bonito, e quando a pessoa diz eu defendo o socialismo, parece horroroso. É o contrário. Tem que ser o contrário, senhoras e senhores. O capitalismo é um sistema da exploração. E o socialismo é o jeito pelo qual nós vamos ter, um dia, de tentar dar as coisas para todo o povo. O povo no poder e o povo tomando os meios de produção. É isso que é bonito. A palavra socialismo devia ser linda. Comunismo vem de comum. Isso devia ser mais bonito ainda. E as pessoas têm medo enorme de dizer isso. Isto eu posso falar da minha experiência própria nesses tantos anos que eu tenho falado pelo Brasil, pelo exterior, produzido meus livros, minhas ideias. Falar de modo cristalino, de modo transparente, as pessoas ficam chocadas. No entanto, elas param para pensar. E se nós fizermos aqui uma espécie de máscara, uma espécie de mentira, tentar falar aos pouquinhos, as pessoas dizem, nem tem coragem também de falar aquilo que é o fundamental. Então, as pessoas também não gostam disso. Primeira questão é saber, ciência. E saibam, o problema é o capitalismo, a solução é o socialismo. Não tenham vergonha disso. Ainda que possam falar, nossa, mas está muito longe. Não importa se está muito longe, estou dizendo qual é a solução. Isso é um médico ao qual o paciente chega e pergunta, como é que trata meu caso? Ele vai dizer, com uma cirurgia altamente complexa. O médico está contando a ciência. Não está dizendo que é fácil. Não estou dizendo que o socialismo é fácil. Estou dizendo que é a solução do capitalismo. Pois bem, isto é a ciência. O que é a prática para transformar a sociedade? Esta prática tem que ser o modo pelo qual os explorados do mundo entendam o que se passa e, então, transformem a sociedade. Para isso, efetivamente, o que nós precisamos é estar vinculados com a mobilização das massas. Como é que as massas se movem dentro do capitalismo? A vida de uma pessoa média na sociedade capitalista é uma vida muito desgraçada. Ela trabalha o dia inteiro, a vida dela é um horror, qualquer trabalho é ruim. Vejam que o senhor Madruga é um dos melhores filósofos do mundo, não tem trabalho bom ou ruim. Ruim é ter que trabalhar. Portanto, não tem trabalho que seja maravilhoso, que seja ótimo. A pessoa diz assim, eu trabalho no Google. É horrível, gente, porque a pessoa, então, tem que copiar... Eu pensei que fosse bom, tem mesa de ping-pong, tem... E aí a pessoa... É bom, Alisson, eu achei que era maravilhoso poder trabalhar 15 horas, fazer programação e jogar um pinball 10 minutos ali. Gente, ninguém é o Rui Chapéu. Acabou essa fase do cara pegar uma sinuca e encaçapar. O povo não sabe nem pegar no taco, não sabe nem o que é bola branca. Enfim, o povo, a molecada já vive num sistema pelo qual ela é desconhecedora de qualquer coisa nesse nível. Um dia eu fiz uma pesquisa para os meus alunos hipsters de esquerda da USP, que time de futebol eles tinham. Resultado, eu tinha 120 alunos na sala, 3 me deram um time. Eu perguntei para os demais, e os tinha 120, os 117 restantes, não gostamos de futebol. Eu perguntei, do que vocês gostam? Rugby. Então, vejam, a gente não consegue falar com o povo, porque eu vou chegar para um cara da Perifa, Automecânica Três Irmãos, na Perifa de São Paulo, e falar, você viu o jogo dos Pumas, do rugby? O cara não sabe o que é Puma, o cara não sabe o que é rugby, e coisas dessas. O cara quer saber de Neymar Júnior, adulto Ney, coisas dessas que são as desgraças nossas, não as desgraças dos outros. Então, efetivamente, nós não sabemos chegar para essa gente na base. Mas agora eu quero falar o que é chegar na base. Quem é que chega na base? Quem entende o funcionamento prático da vida das pessoas. O funcionamento prático da vida das pessoas é assim, trabalha, chega em casa na perifa. Perifa, para quem me acompanha de São Paulo, subúrbio, para quem me acompanha do meu querido Rio de Janeiro, e para o resto do Brasil é meio perifa, meio subúrbio. Pois bem, na quebrada, resumindo aí em termos mais populares. Chega na quebrada, o cara tem a seguinte opção, 6 da tarde, ele pega o busão, chega às 7h30 da noite em casa, estou dando um exemplo hipotético. Bom, ele chega, vê a esposa vê o marido.
20 anos juntos, o marido não tem assunto com a esposa, nem a esposa com o marido. Até porque o assunto mais ou menos é o de sempre. Você tomou remédio? Você tem que parar de beber. Amanhã é aniversário da tua filha, você nem lembrou de dar os parabéns para ela. Coisas assim. Tua mãe é uma insuportável. E coisas dessas que constituem o dia a dia. Ninguém aguenta uma coisa como essa, porque não tem aquele grau de erudição, de cultura para dizer, vou te levar na ópera, para a ópera. Ninguém faz um negócio desse. A pessoa não tem nada para dizer. Então a pessoa não aguenta a sua a contraface ali da conjugal. Pois bem, o que faz então a pessoa? Tem uma opção. Eu poderia sair de casa às 7 da noite e ir para o hotel Maxud Plaza beber ao som do piano bar. Fechou, parece que está fechando o Maxud Plaza, por isso que eu lembrei dele. Tomar um brunch no domingo de manhã. Bem, a pessoa não sabe o que é brunch, não sabe nada disso. E ninguém vai ouvir um piano bar do Maxud Plaza, porque a pessoa não aguenta, inclusive, jazz, não aguenta bossa nova. Isso é uma coisa insuportável para 98% das pessoas. As pessoas creem, inclusive, que o João Gilberto é um dos piores músicos da história do Brasil, porque ele cantava o pato e vinha cantando alegremente Quen Quen. E isso é uma coisa horrível perto de Vicente Celestino, que canta com a voz que eu tenho. Enfim, eu sou mais do adepto da sonoridade do ébrio do Vicente Celestino. Pois bem, estou dizendo aqui que o cara não vai para o Maxud Plaza. O cara é pobre, miserável, a mulher é pobre, miserável, tem 3 filhos para criar e coisas mais. Quais são as opções? Eu vou dar claramente quais são as opções. Bar e igreja. Então, o que é a vida prática do povo? O cara, se ele tem moral muito boa de chegar num bar e falar assim, me dá essa mesa de snooker, que eu vou jogar um jogo de snooker, e o cara vai dizer, você é um pato, você é um Sérgio Moro, ou uma reta, você não sabe jogar snooker, o cara está aqui R$20, está aqui vintão, aposta comigo, o cara tem que ter vintão, tem que ter a moral de apostar um vintão e saber que vai ganhar no snooker. Mas quase ninguém tem essa moral de apostar 20 no snooker, ou então de apostar R$40 no truco. O cara não sabe falar truco, 6, 9 e coisa assim, o cara não sabe dar uma carta na testa. Tem gente que nunca fez um negócio desse na vida. O cara não tem moral de sociabilidade de bairro, para falar grosso com os colegas do bairro. Então, qual é a outra opção? A outra opção é a igreja, porque lá pelo menos ele fica quieto, lá ele não tem que dar truco na cara do pastor e coisas mais, embora Coríntios 3, versículo 4, enfim, mas isso tecnicamente não é jogo de futebol, nem sinuca, nem truco, nem nada disso. Então, são as opções de sociabilidade das pessoas. E quanto mais fraca a pessoa, mais ela deixa o bar e vai para a igreja. Efetivamente, o bar, historicamente, num país como o Brasil, é a opção dos fortes e das fortes. Enfim, Madame Satã, no Rio de Janeiro, que era uma pessoa, inclusive, do balacobaco mesmo, enfim, o Madame Satã ia no bar, e se algum cara cuspisse no Madame Satã, ele se chamava pelo masculino, se alguém cuspisse no Madame Satã, ele matava o cara. Então, isso é que eu digo que é sociabilidade de bar, que é uma coisa que antigamente tinha. Pois bem, o que é a sociabilidade dessa gente criada no carpete da perifa? Porque até na perifa tem carpete. Tem um tapetinho, pelo menos. Quem foi criado no tapetinho do carpete da perifa e, ao invés de jogar bola na rua, jogou futebol de botão com os vizinhos, essa pessoa não aguenta a moral de viver num bar. O que resta para ela? Uma igreja. E agora a questão é a seguinte: quantas igrejas católicas tem na rua daquela pessoa? Nenhuma. Tem uma que tem que dar 14 quarteirões. Quantas evangélicas? Uma a cada esquina. Muito bem, tem um bar a cada esquina, uma igreja evangélica a cada esquina. Eu preciso explicar porque o povo vai na igreja evangélica. E mais um detalhe, o povo é pobre. Como é que ele sociabiliza na igreja evangélica? É muito simples, ele chega lá, tem a fiel, a fiel não é a Gaviões, é a senhora a moça que vai à igreja, que é uma pessoa que, como é que eu posso falar em termos melhores? Ela é discípula da deputada Flor de Lis, enfim, para falar em termos aí mais visualizáveis. Então, a moça lá, ela é discípula da Flor de Lis, o outro é discípulo do pastor Everaldo e coisas mais. Pois bem, a igreja, em troca de 10% do salário de alguém, dá possibilidade de flerte, porque a pessoa pode namorar a outra pessoa da própria igreja. A azaração é forte na igreja, é verdade. Eu não tenho noção disso, mas eu calculo que em qualquer lugar do mundo por que não na igreja? Qualquer lugar está cheio de gente de olho. Pois bem, o que estou dizendo é que por 10% eu tenho arranja-se namoro, arranja-se casamento, arranja-se batismo, festa de aniversário de filho e coisas mais. É em troca de 10%. Faça uma conta de quanto é a mensalidade de um clube. E se o cara efetivamente pensar bem,
compensa até muito mais do que a Smart Fit, porque a Smart Fit, pagando 50 por mês, não dá acesso a nada disso, não sai casamento da Smart Fit. No máximo sai troca de olhares, e, no entanto, lá na igreja sai tudo isso. Então, efetivamente, o que se tem para controlar o povo? O conservadorismo controla desses dois modos. Controla ou pela bebida, que é então beber, cair, levantar, que nas formas da classe média não é bar da esquina, volto a dizer que a classe média não tem moral de dizer truco, 6, marreco, 9 e coisas mais nesse sentido. Para a classe média é o Vila Mix, é o Lollapalooza, né? É coisas culturais. Ou então é o Alok, que eu não sei também quem é a Alok, mas todo mundo fala para mim que a Alok é o ficar louco da classe média. Então, o cara vai lá e fica muito louco, etc e tal, mas tecnicamente não tem que dar truco na cara do outro. A Alok ganhou o nome dele do Osho, o Osho que batizou o Alok, mas isso fica para outra hora. Não dá tempo de eu refletir sobre isso aqui, enfim, eu me resguardo e fico apenas na estética popular. Na classe média é um mundo à parte que eu efetivamente fico chocado com o breguismo da classe média. Talvez o Alok nem seja tão brega, mas quando eu vejo dupla sertaneja universitária e coisas mais, eu tenho vontade de chorar. Então, o que eu digo aqui é que, efetivamente, nós descobrimos como controla a cabeça do povão. Controla mediante aquilo que o Althusser, de cujas ideias eu estou lançando o livro hoje, ele dizia, aparelhos ideológicos. Não é o que a igreja fala que me importa. Não é o que o bar fala que me importa. O que me importa é que o bar é um local, é um aparelho, e a igreja é outro aparelho. Então, está lá e a pessoa vai para ouvir qualquer coisa da igreja ou do bar, porque o bar também não fala nada de progressista. O bar, ele xinga a pessoa, ele é machista com o ambiente do bar, ele põe uma foto da Playboy, tempo que tinha Playboy, e torna a mulher objeto. Tudo que está de errado tem por lá. Isso equivale a barbeiro das antigas. Eu acho que você não é do tempo que tinha barbeiro das antigas, eu prefiro barbeiro a cabeleireiro, o cara que passa navalha assim como se fosse o barbeiro de Sevilha da ópera. Barbeiro que tem violão pendurado na parede, né? Esse barbershop, porque isso para mim é coisa de barbeiro do hipster. Eu tô falando barbeiro mesmo da velha guarda, o cara que você acha que você vai morrer quando ele passa a navalha no seu pescoço, você já entrega a vida para Deus. Bem, então o que eu estou dizendo, e o cara que inclusive me fazia a barba, ele jogava álcool puro, enfim, não era essa coisa de álcool com alfazema também, né? Não. Você se acostuma, porque ele comete um erro frequente e você acostuma que teu cabelo vai ficar torto para sempre daquele lado e tudo bem. Enfim, isso é uma questão de problema estético. Bem, o que estou dizendo aqui é o seguinte, o aparelho igreja, o aparelho bar controlam a sociedade, junto com o aparelho televisão, com o aparelho escola, com o aparelho Google, com o aparelho Facebook. Como é que nós podemos fazer a revolução? Tendo os aparelhos. Faz uns 4 meses, juntaram aí uns 30 sindicatos de esquerda para terem uma palestra comigo. Líderes, mulheres e homens do movimento sindical, de muita esquerda. E eu disse para eles assim, está faltando a gente ter a igreja de esquerda nos bairros da periferia do mundo, do Brasil. E o que são essas igrejas? Não vai fazer igreja, obviamente, mas tem que ter um centro socialista por bairro do Brasil. Eu dei o nome, inclusive. Eu já sei que teve um fulano aí de uma cidade que ficou tão entusiasmado com o meu nome, o nome que eu dei para a ideia que eu criei, que ele disse que vai juntar uma galera e vai fundar um centro socialista num bairro aí, de uma cidade perdida do Brasil. E eu falei para ele que todo centro socialista que fundarem no Brasil, se me convidarem, eu vou dar uma palestra de inauguração desse local. O que é o centro socialista? Vai juntar todo mundo, vai abrir uma porta de um comércio que está falido, porque Covid faliu muito comércio, aluga por quinhentão, todo mundo racha a conta do aluguel desse local e todo dia vai ter atividade de estudo, de formação e etc e tal. E eu tenho esperança muito grande, inclusive, para vocês que me acompanham, que vai rolar mais flerte e namoro no centro socialista do que na igreja. Porque, inclusive, o povo no centro socialista não vai ter que ter vergonha de pegar na mão, não vai ter que falar assim, somente o varão abençoado, vai ter até varão desabençoado no centro socialista, e essas expressões muito peculiares que essa gente usa. Então, senhoras e senhores, se duvidar, vai ter centro socialista que vai organizar até orgia. Então, vejam que isso é coisa que raramente as igrejas andam fazendo, embora eu estou sabendo até que tenha pastoras que frequentam swings, ou então são reputadas de frequentar swing, mas a gente tem que ter uma sociabilidade para o povo, na qual um moleque, uma menina de 16 anos de idade, querendo entender melhor o mundo, querendo ser contra esta ordem existente, ele saiba que naquele bairro ele vai encontrar lá uma galera, e aí vocês universitários, vale a pena que vocês existam, porque vocês têm que ir nesse centro socialista e falar assim,
Toda quinta-feira, às 7 da noite, eu vou dar um curso de economia para o povo. Vou explicar o que é a economia capitalista para o povo. Aí outro diz, mas eu não faço economia. O que você faz? Eu faço história. Então você vai contar a história da União Soviética. Mas eu não sei direito a história da União Soviética. Você vai contar a história do Brasil. Vejam, se a gente tiver atividade o dia inteiro num local como esse, a gente tem um aparelho nosso. E esse aparelho a gente tem que saber formar. Efetivamente, no passado, como é que a esquerda revolucionária formava o pessoal? Na Europa, havia biblioteca nos sindicatos. E todo dia tinha curso para a classe trabalhadora. Eu pergunto, o que o sindicato hoje faz no Brasil? Eu mesmo respondo para vocês. Festa do 1º de maio, aonde vai sertanejo universitário, pagode, axé, funk, aí tem um rap para tomar vergonha na cara e fingir que tem uma coisa um pouco mais progressista, mas não importa a música. Aqui o problema não é a música, o problema é o que eu faço com o povo pulando um axé de esquerda, não sei nem se existe música de axé de esquerda, psirico de esquerda, isso é em homenagem à minha querida Bahia, que um dia eu fui dar uma palestra lá e tocava uma música na rua, e enquanto eu chegava no sindicato, perguntei o que é isso, o cara me respondeu, psirico, como se eu tivesse obrigação de saber o que é psirico. Eu sei o que é Dorival Caymmi, mas psirico ainda não sei. Pois bem, mas estou dizendo o seguinte, o que não adianta pegar o sindicato, mobilizar para fazer festa no 1º de maio. Eu quero ver o trabalho de base. E o trabalho de base é o seguinte, molecada de esquerda, meninas e meninos, que gastam tempo se xingando na internet, problematizando e coisas mais, vão para a perifa e dão aula para molecada. Aí eu quero ver curso da terceira idade de marxismo. Quero pegar uma tia de 70 anos e falar, ô tia, a senhora sabe quem trouxe essa lã que a senhora faz crochê? Quem fez foi um trabalhador, mas quem vendeu foi o capitalista. Pega qualquer exemplo e ensina. Dá para fazer uma revolução em 6 meses. Foi assim a Revolução Soviética, mas tem que mobilizar o povo. Então eu volto a dizer, nossa sociedade, a nossa classe média de esquerda está ficando neurótica na desgraça, porque briga para lá e para cá em ambiente de bolha. Saiam da bolha e fundem o centro socialista. Os galãs feios têm um enorme impacto no Brasil. A minha palestra que eu falei para o sindicato só tinha sindicalista, gente de nata, da representação sindical, aquele povo de terceira idade. Então eu falei, 10 pessoas tiveram a ideia para si e falaram que vão aplicar. Mas aqui eu falo para uma molecada cheia de energia, cheia de vigor. Então eu falo aqui diretamente para todos vocês. Na tarde de hoje, fim de setembro de 2020, Alisson Mascaro deu a letra e deu a ideia. Se juntem, aluguem uma salinha e fundem um centro socialista. Mas a pessoa vai levantar a mão e falar, mas eu sou do PT e eu não sou do PSOL. Não importa se é PT, PSOL, PCO, PCD, PCdoB, PSTU, PDT, ou até tem gente que acha que o PMDB é de esquerda, não importa nada disso. De que partido vocês forem, não tiver partido nenhum, não importa. Vocês têm que juntar nesse local, todo mundo tem que dar um abraço, tem que dar um beijo e dizer, nós vamos ensinar o que é a ciência da desgraça do capitalismo. E nós vamos lutar pelo socialismo. Gente, aí é falar a linguagem do povão. Aí o cara sai do pedestal, para com essa história de falar os termos da filosofia de não sei da onde e fala que o povão precisa ouvir e precisa aprender. Com isso eu tenho muita esperança. A gente tem que fazer, não é igual à igreja ou igual ao bar, porque a esquerda não tem que vender pinga, nem tampouco tem que falar glória a Deus ou qualquer coisa assim. A esquerda tem que fazer a verdade. E a verdade apenas tem que ter o aparelho. É isso que falta para nós. Agora, eu podia ter muito isso. É a crítica que eu faço ao PT e não faço pelas costas. O PT a vida inteira me chamou para me escutar. Eu sei que o meu livro, Estado de Forma Política, foi levado para Dilma Rousseff, inclusive. Foi entregue para ela, não sei se leu, parece até que leu, quando era presidente da República, mas eu falo de frente. Nós disputamos o aparelho dos meios de comunicação de massa? Nenhum. Foram 13 anos de governo de esquerda, não tem uma televisão para chamar de sua. Tem uma rádio para chamar de sua, tem a Rádio Brasil Atual e só, mas ninguém escuta. Tem um jornal para chamar de seu, também não tem. Tem uma revista para chamar de sua, também não tem. Então, gente, não esperem de governo de esquerda. Vocês vão dizer assim, mas se a gente ganhar a eleição para a prefeitura fica mais fácil. Não fica. Vocês têm que fazer na hora da pior desgraça do mundo. Juntem 10, paguem 2 meses para o Centro Socialista e tentem, eventualmente, daqui 3 meses, fazer a rifa da esquerda. Vocês vão fazer um bolo do Mao Tse Tung, com a cara do Mao Tse Tung, que é um chifrinho e qualquer coisa assim. Aí a pessoa vai comprar a rifa do bolo. Mês que vem vai ser o buquê de rosas da Rosa do Luxemburgo, só para rimar nome com nome. E assim vai, vocês vão pagando aluguel do Centro Socialista, vocês vão chacoalhando. Agora a pessoa vai dizer assim, Centro Socialista afasta as pessoas, tem que chamar Centro pela Democracia. É aí o meu petardo na testa de vocês. Se chamar Centro pela Democracia, está no bolso do capital. Tem que chamar a única palavra que incomoda todo mundo, porque efetivamente o cara vê,
eu dou só esse exemplo para concluir essa parte, meu querido Helder, meus queridos, minhas queridas. Uma vez eu passei na rua e vi assim, Igreja da Quarta Dimensão. Aí tinha um cara que vendia jornal, e eu perguntei, o que é quarta dimensão? Ele falou, o senhor sabe que eu tenho essa banca aqui? Desde que abriu essa igreja, todo dia param 15 pessoas para perguntar o que é a quarta dimensão. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, quando você põe um nome desse totalmente esdrúxulo, Igreja da Quarta Dimensão, a pessoa para e fala, o que é isso, quarta dimensão? Se vocês puserem Centro para a Democracia, tem 500 no Brasil, ninguém põe o pé numa coisa como essa. Agora, se vocês puserem Centro Socialista, se o nome for esse, vai parar uma pessoa na rua e falar, isso é coisa de comunista? E o cara tem que falar, é exatamente isso. A verdade é que eles fazem orgia, fala assim, dia, noite, madrugada. Tem 3 turnos, inclusive, de orgia, e tem gente à disposição para fazer orgia de madrugada. Enfim, fazer amor de madrugada, uma música brega, muito ridícula, mas eu veio aqui na frente. Então, o Centro Socialista pratica orgias de madruga. Pois bem, o que eu estou dizendo é que tem que ter um nome da verdade, porque o povo tem que ser ensinado a não ter medo dessa palavra. Então, eu já sei que deve ter alguém que vai pensar assim, nossa, está pregando um nome muito radical, vamos fazer Centro pela Paz. Não, gente, Centro pela Paz está no bolso do capital. Centro pela Paz, a Marina Silva vai vir com um colibrizinho, vai pegar uma aguinha abençoada e vai apagar o incêndio da Amazônia com esta paz do Senhor e do colibri e a Natura, inclusive essa empresa que é uma capitalista do bem, vai financiar o horário do Centro da Paz. Eu não quero que nenhuma empresa financie, tirando o Bar do Zé, tirando o Xerox do tio João, esses aí podem até financiar o Centro Socialista, e coitados, um vive de Xerox para a gente que faz TCC copiando de esquerda, copiando, plagiando o vizinho, então esse cara pode até apoiar um Centro Socialista, enfim, dar de troca o que ele recebeu da esquerda, e o Bar do Zé, eventualmente, dá pinga para todo mundo, ou então dá corote, que eu estou sabendo que agora é a bebida oficial da esquerda, é beber corote, ou qualquer coisa assim, e quem também não beber nada pode ir para o Centro Socialista porque beberá água da Sabesp, abençoada por Lenin e, eventualmente, por Rosa Luxemburgo. Então, é isso que eu tenho para dizer. Agora, guardem, meus queridos e minhas queridas, energia. Não fiquem chorando a desgraça. Eu já estou dando a ideia. Se tiver um fulano e uma fulana que resolverem abrir um centro socialista, vou eu lá dar uma conferência de abertura, nós vamos fazer uma festa, eu levo esfirra, alguém vai levar quibe, e o pessoal vai levar tudo de bom, o Helder vai levar não sei o que, vai levar macarrão, e a gente vai fazer festa. Então, olhar para a frente, parar de chorar e dizer, a revolução está chegando. Dia de amanhã, parem de ser fracassadas e fracassados. Pelo contrário, assustem o capital. Botem por aí galãs feios e bonitos e gente que não é galã e etc e tal. Manda colocar na agenda. Em 2021 sairá a revolução mediante os centros socialistas. Quem sabe a gente não consegue pautar aquilo que pode acontecer, só apenas a gente nem sabia que este impossível era possível. Alisson, obrigado pela entrevista. Desculpa aí ter passado da 1 hora que a gente tinha combinado aqui. E fica a ideia no ar, né? Porque, de fato, né, existe assim uma aura de lamentação, né, na esquerda. Poxa, perdemos a oportunidade de ter feito isso, aquilo. Tomamos um golpe. De fato, tomamos um golpe, né? Só que já faz 4 anos e a gente precisa tomar alguma atitude, né? A gente não pode passar mais 4 ou mais 10, ou seja lá quanto for, esperando ou lamentando os dias que já foram, né? Eu acho que a gente tem, assim, muita gente interessada, muita gente jovem, e realmente é uma semente, né? A se colocar ali no campo da esquerda daqui por diante, né? Eu tenho certeza que, olhando para frente, a gente para de apenas problematizar os nossos erros, e todo mundo está cheio de erros, e a gente passa efetivamente a dizer, com os meus erros e meus acertos, o que eu posso fazer? E, efetivamente, esta palavra da esperança é fundamental para o nosso tempo. Não chorem, sorriam, e, inclusive, não digam assim, a esquerda está fraca, onde já se viu. Eu falo o contrário. Eu, outro dia, houve uma reunião de juízes de um dos tribunais do país, porque eles tiveram uma conferência comigo, desembargadores e juízes. Pois bem, no final da minha conferência, eu dei porrada para todo mundo, enfim, eu bati na cabeça de quase todo mundo naquele evento, e engraçado que as pessoas, mesmo com que eu estou batendo nas pessoas, elas me chamam de novo, então acho que as pessoas ou gostam do que eu falo, ou são masoquistas, mas enfim, o fato é que sempre me abraçam sorrindo,
e coisas mais, mas eu disse para eles o seguinte, com isso eu quero aqui expor, Helder e queridas e queridos, uma palavra final desta minha reflexão. Eu gosto muito de um poeta brasileiro que era de esquerda, que era o Patativa do Assaré. Uma pessoa desprezada pelos intelectuais de alto gabarito, porque ele era analfabeto, cego, do interior do Ceará, lá do Cariri, de Assaré. E o Patativa do Assaré, Patativa em homenagem a esta ave que canta bonito, e então tem um nome aqui muito bonito. Uma vez, só para dizer dessa ave que canta bonito, eu sempre, nunca me esqueço disso, uma vez me convidaram para abrir um congresso numa cidade do interior do Nordeste. Eles queriam que eu desse uma palestra. E começou a juntar tanta gente, tanto lugar para me ouvir, que lotou o teatro daquela cidade. E aí não cabia mais gente, o teatro cabiam 400 pessoas. Tinha tanta gente inscrita que me levaram para o ginásio de esportes. Tinha 8.000 pessoas, havia 8.000 pessoas para me escutar naquela cidade do interior do Nordeste. E foi um dia maravilhoso, fiquei abraçando toda aquela gente, foi uma ocasião especial. Pois bem, ao final chegou um matuto, um sertanejo, e falou para mim: ô, doutor Alisson, o senhor é uma verdadeira patativa. Eu perguntei: o que é isso? A patativa é a ave que tem a voz bonita. E foi assim que ele falou naquele dia. Aí me lembrei do Patativa do Assaré, que também tem, ele tem esse nome, enfim, esta alcunha, em homenagem à ave que canta bonito. Pois bem, Patativa do Assaré era de esquerda, mas não que ele tivesse lido um livro de esquerda. Ele ficava do lado pobre contra o rico, do lado do explorado contra o explorador. Era uma esquerda lato sensu, intuitiva. Tempo da ditadura. Um dia disseram assim para o Patativa: ô, Patativa, muita gente que é de esquerda, que é comunista, está sendo presa e morta pela ditadura militar e a esquerda acabou. Então deram notícia para o Patativa de que a guerrilha acabou, de que a resistência acabou, o sindicato acabou. E aí pediram assim para o Patativa: faça um poema para essa gente que acabou, que está presa, que está chorando, chorando, chorando. Faz um poema para enxugar a lágrima das pessoas, porque as pessoas pelo menos precisam enxugar essa dor e parar de chorar. O Patativa escutou tudo aquilo, e vocês encontram esse poema na obra do Patativa. Ele escreveu um poema assim: seu coronel, senhor capitalista, senhor policial, cuidado, seu doutor, o comunismo está chegando, o comunismo aí vem. Aí ele deu esse poema para quem pediu, um poema para dar uma força lá para os nossos companheiros e companheiras de esquerda que tinham sido presos, estavam morrendo. Aí eles disseram: Patativa, acho que você não entendeu o que eu falei. Eu não falei que a gente está para ganhar a revolução. Eu falei que a revolução acabou e está todo mundo miserável, está todo mundo preso, o pessoal está sendo morto. Aí Patativa respondeu: quem não entendeu foi você. Se eu faço um poema para chorar que as pessoas de esquerda estão presas, mortas, apanhando, as pessoas apanham mais ainda, porque quem está batendo fala assim: tá vendo? Está apanhando e está chorando, sinal que é fraco, 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 fraco. Disse o Patativa: eu tenho que fazer o poema exatamente o contrário. Eu tenho que falar assim: cuidado, seu doutor, o comunismo aí vem. Porque o seu doutor, na hora que lê esse poema, ele vai falar: o que o Patativa sabe que eu não sei? Será que vão invadir o Brasil? A Revolução Comunista vai invadir o Brasil? O cara fica com medo, ao invés de matar, ou então de cortar em pedaços o outro, ele não chicoteia tanto quem está na cadeia, porque vai que o comunismo chega aí e depois prende esse torturador. Então, o que o Patativa ensinou para nós de fundamental? Na hora em que tudo estiver péssimo, dobrem a aposta. E eu quero concluir isto, esta minha querida, talvez histórica live aqui com os galãs livres, dizendo para todos vocês: na hora em que ninguém considerar que tenha algo a fazer e que nós jogamos a toalha porque o mundo está a desgraça, eu falo de modo claro e cristalino a todas e todos vocês, e me ecoem. Falem comigo, falem para as outras, falem para os outros. Cuidado, o comunismo aí vem. Boa tarde, obrigado. Obrigado, Alisson. E deixa aí a dica para o pessoal, vai ser aberta a live de lançamento do livro? Perfeito. 8 da noite, hoje é o dia em que eu estou na maratona de lives. Então, é Galãs Feios. Não sei, aliás, porque me chamaram, porque feio eu sou, só não sei se eu sou galã, mas estou aqui nos Galãs Feios. Então, junto com os Galãs Feios, 8 da noite, nós temos a live de lançamento de Autosservo e Materialismo Aleatório. Como é que faz para ver? YouTube da editora Contracorrente. Contracorrente, tudo junto. 8 da noite eu estou por lá para dar mais um abraço virtual.
igual a todas e todos vocês. E quem também quiser ver mais, outros vídeos e tudo mais, procura lá as comunidades sobre mim nas redes sociais, que tem também, às 8 da noite, hoje, o lançamento do livro. E quem quiser comprar esse livro, na Livraria dos Galãs Feios, a pessoa fica bonita quando compra meu livro nessa livraria. Valeu, Alisson. Obrigado. Uma boa tarde aí, uma boa sorte e força para todos nós, né? Valeu mesmo pela sua presença aqui. Obrigado. Boa tarde. Valeu. E é isso aí, galera. Para quem curte aqui a Galãs Feios, fiquem de olho aí no final de semana. Nós teremos vídeos novos, né? E semana que vem, provavelmente o Bez estará de volta aqui comigo nas lives, gravando vídeos. E aí voltaremos à programação normal. Muito obrigado por terem ficado conosco aqui por 1h20 quase. Assistam também a live de lançamento do livro do Alisson lá no canal da editora Contracorrente. E também, quem se interessar, tem aqui um link que vocês ganham aí um desconto colocando ali o cupomzinho Galãs Feios na veia com o novo livro aí do Alisson Mascaro. Valeu, galera. Muito obrigado e não passarão. Vamos nessa.